Esse cara só deitou pra tirar um cochilo. Quando abre o olho, o maluco quase infarta. Tava jogado dentro de uma banheira cheia de gelo. O corpo mole que nem mingau. Tentou se erguer, mas não tinha força nem pra levantar um dedo. Nessa hora, o instinto de sobrevivência berrou: tem coisa errada aí, meu chapa. Ele se joga pra fora da banheira, todo mole, e quando olha pro chão, vê uma trilha de ketchup. Misericórdia. O coração já gelou na hora. Aí ele arrasta o cobertor e, pá, uma poça vermelha estampada no colchão. O negócio era feio. Com a dor latejando, o Zé Ruela se arrasta até o espelho. Levanta a camisa com a mão tremendo e descobre: um dos rins, cadê? Sumiu. Levou um belo de um sumiço. Só aí o Nick caiu na real. Ele lembrou da noite anterior. Tinha encontrado uma guria de arrasar no bar, papo bom, química de novela, e os dois foram pro hotel. No meio do clima, ela ofereceu uma água. Ele bebeu igual bobo e apagou. Depois disso, o maluco não lembrava de mais nada. Nick sacou na hora. A mina aplicou o golpe e levou o rim dele. E não parou por aí. Quando foi ver a mala, o revólver também tinha sumido. O Nick, que é o bichão, o cara que manjava dos paranauês, se sentiu feito um bocó, passado pra trás daquele jeito. Mas não dava tempo de ficar remoendo, não. O negócio era correr atrás do rim antes que o bicho fosse parar no corpo de outro. Porque, ó, se o rim for transplantado em alguém, já era. Nunca mais vê ele. E o pior, Nick tava em terra estrangeira, não conhecia ninguém. A única saída foi ligar pra um velho camarada de guerra que morava por ali, pra dar uma força. Mal desligou o telefone, o cara olha pro lado e enxerga, em cima do móvel, uma carta de baralho, 2 frascos de analgésico e um papel. Uma autorização de doação de rim. Do lado, uma pilha de dólares. Ave Maria. Aí ele entendeu tudo. Era o golpe da vez. Os tais dos traficantes de órgãos tinham armado uma cilada com aquela morena. Mas, o que os pangão não sabiam é que tinham mexido com a pessoa errada. Porque Nick não era qualquer um. O cara era bicho papão. Em pouquinho tempo, o velho companheiro chegou com um ajudante. Nick contou a noite de terror e o amigo mandou ele sossegar. Trouxe uma morfina pra amenizar a dor, porque o coitado tava suando frio, mas não tinha tempo a perder. Nick foi direto pro bar onde conheceu a guria, encarou a garçonete que atendeu eles na noite anterior e foi logo perguntando pela moça. Só que a mulher, ó, fez-se de desentendida. Jurou de pés juntos que não conhecia Nick, que nunca viu aquela tal mina na vida. Mas o nosso herói não é bobo. Continuou insistindo, firme e forte. Aí a garçonete perdeu a paciência. Chamou os seguranças do boteco, 2 brutamontes. Mas o Nick, mesmo com um rim a menos e a dor latejando, é uma máquina. Os caras vieram pra cima e ele, pá, despachou todos num piscar de olhos. Esmagou um, tacou o outro na parede, lascou o terceiro no asfalto. Os clientes, vendo a briga, saíram correndo que nem barata tonta. A garçonete, vendo que o bicho era brabo, tentou escapar pelos fundos. Mas Nick foi atrás, ligeiro. Ela tentou dar uma facada, mas ele desviou no susto. Pegou o braço dela, torceu e encostou a mulher na porta de ferro, apertando o pescoço. Fala onde tá a mina, senão... Ela, apavorada, cantou a bola. Deu nome, endereço, tudo. Conseguida a pista, Nick partiu pra cima. Mas a luta tinha sido pesada. O corte do rim abriu de novo. De repente, o mundo escureceu e o cara apagou. Quando acordou, tava num hospital, de cama. E quem apareceu? O irmão dele, suado, desesperado. Aí a história ficou mais pesada. A filha do irmão, a garotinha, tava com uma doença grave nos rins. Precisava de transplante urgente. E o rim do Nick era o único compatível. Se não achasse aquele rim logo, a menina não aguentava. Misericórdia. Agora a parada era pessoal, emocional. E o tempo tava correndo. Os dois estavam no maior desespero, quando o velho camarada chega com uma notícia. Puxou as imagens da câmera do bar, rastreou o táxi que a mulher pegou e descobriu que ela trabalhava num clube noturno, desses de porão. Os 3 pularam no carro e foram direto. No meio do caminho, o Nick, que é desconfiado que nem gato, percebeu um carro seguindo eles. Temos companhia, pensou. E num movimento rápido, pulou do carro num ponto cego, sem ninguém ver. Chegando perto do clube, Nick mandou o irmão estacionar do lado do carro dos perseguidores. O Nick surgiu do nada, pronto pra pegá-los, mas os caras eram treinados, rápidos. Arrancaram com o carro e fugiram. Nick não ia deixar barato. Mandou o irmão acelerar e começou uma perseguição de cinema, com curvas, barulho de pneu, motor roncando. Mas o irmão, coitado, não tinha o mesmo talento. Depois de algumas ruas, perderam os fugitivos. Só restou a esperança na mulher do clube. Nick desceu pra investigar, enquanto o irmão e o amigo vigiavam do lado de fora. Andando pelos corredores escuros, ele viu uma silhueta familiar, aquela mesma das costas. Mas estava tudo tão escuro que ele não tinha certeza. Pra não fazer besteira, resolveu ligar pro celular dela. A mulher percebeu que algo tava errado, virou o rosto. E quando viu o Nick, levou um susto tão grande que quase desmaiou. O Nick tava lá, cara de poucos amigos, olhar de quem veio pra cobrar. A Ana, a guria, não teve jeito. Teve que seguir o maluco até um depósito abandonado. Lá, sem ninguém por perto, o Nick foi direto ao ponto, sem enrolação. Cadê meu rim, sua fuboca? A Ana tremeu. Falou que não sabia, que foi coagida, que se não fizesse o que mandaram, os bandidos iam moer ela até virar carne moída. Ave Maria. O Nick ficou sem saber o que fazer. Mas aí, do nada, um homem surge das sombras, com uma pistola na mão. Era o chefão do rolê, o mandante, o cara que tinha armado tudo. O irmão do Nick, desconfiado que o bicho ia pegar, tinha descido atrás. Mas o coitado nunca tinha disparado uma arma na vida. Segurou o revólver com a mão trêmula e gritou pros caras largarem as armas. Foi quando o Nick, num movimento rápido, deu um chute num caixa de papelão. A caixa voou. Ele se atirou atrás de uma estante e começou a atirar. Pimba! Pum! Pá! O Nick era um atirador de mão cheia. Profissional. Cada tiro era um bandido a menos no chão. O bang-bang foi rápido e certeiro. O chefão viu que o negócio tava feio, que o Nick não era qualquer Zé Ruela. Começou a recuar, atirando enquanto fugia. Mas o Nick não ia deixar barato. Ele queria o rim de volta, e queria agora. Só que o chefão era sujo, sem honra, sem noção. Do nada, ele jogou uma granada de luz. Pá! Clarão violento. Estouro nos ouvidos. Os 3
três caras ficaram tontos, desnorteados, ouvindo o zumbido. O chefão aproveitou a deixa e vazou. Sumiu no escurinho. A pista do chefão tinha ido pro espaço. Era um beco sem saída. Os três se enfiaram no carro, pensando no próximo passo. Foi aí que o irmão, lá no banco de trás, teve uma ideia de gênio. Peraí, se os caras armaram essa confusão toda pra roubar o rim do Nick, é porque tem alguém por trás. Algum ricão precisa desse rim, e o rim do Nick é compatível com esse comprador. Rápido, o irmão ligou pra um amigo que trampava no hospital. Pediu um favor, a lista de pacientes urgentes por um rim. E não é que o maluco tava certo? No meio da lista, apareceu o nome de um magnata das armas. Muito rico, doente há anos. E o rim dele era compatível com o do Nick. É ele, o mandante! Os três pegaram a estrada na mesma hora. Dirigiram até a mansão do bilionário. Mas a segurança era pesada. Muros altos, guardas armados patrulhando cada canto. Não ia ser moleza entrar. O Nick, que manjava dos paranauês, bolou um plano. Vou dar um jeito de apagar as luzes. Enquanto eles correrem atrás do apagão, eu entro. Ele se infiltrou sozinho na mansão. Colocou uma bomba no quadro de energia. BOM! A mansão inteira ficou preta. Um breu total. O Nick vestiu o óculos de visão noturna e entrou. Mas pá, as luzes acenderam de novo. O ricão tinha um gerador. E os seguranças vieram com tudo pra cima do Nick. O cara era fera. Atirador de elite. Tiro certeiro. Um a um, os guardas iam caindo. Mas era um batalhão. Eles não paravam de chegar. O Nick foi avançando. Subiu as escadas. Chegou na porta do quarto do magnata. Arrombou a porta. E deu de cara com o velho sentado na poltrona, tomando um uísque, com um sorriso amarelo na cara. Nem parecia que tava com medo. O velho tinha uma carta na manga. Ordenou: pega o outro rim dele. E de trás do Nick, um assassino de aluguel apareceu. Armado. Pronto pra atacar. O Nick era bom, mas tava desfalcado. Faltava um rim. O fôlego não era o mesmo. O corpo não respondia direito. A luta foi dura. O assassino era forte. O Nick foi levando a pior. Até que no último segundo, o irmão do Nick apareceu. E atirou. Bam! O assassino foi de arrasta pra cima. Aí o velho perdeu a pose. Ficou branco. Tentou fugir, mas o Nick foi mais rápido. Agarrou o velho pelo pescoço. Cadê meu rim, seu velho safado? O irmão esperto olhou pro velho. Prestou atenção. O velho não parecia doente. Tava com uma energia boa demais. Não tinha cara de quem tinha acabado de fazer uma cirurgia. Ele foi lá, puxou a camisa do velho. E nada. Nem cicatriz. O rim do Nick não tinha ido pro velho. O irmão saiu que nem um louco, abrindo porta por porta. Até que no quarto principal encontrou um menino. Magro, pálido, fraco. Deitado na cama, cheio de fios e aparelhos. O rim tinha ido parar no neto do velho. O irmão ficou possesso. A filha dele também precisava de um rim. E tava morrendo esperando. Ele derrubou o velho com um soco. Pegou a arma. Apontou pro menino na cama. O Nick segurou o braço do irmão. Não, o menino não tem culpa. A culpa é do velho. Não faz isso. O irmão respirou fundo. Baixou a arma. Os dois saíram dali como sombras, derrotados. No dia seguinte, o Nick foi pro hospital, devagar, cambaleando. Quando viu o irmão com a garotinha no colo, o coração do Nick afundou. A menina não era filha do irmão. Ela era filha do Nick, de um caso antigo, numa missão no exterior. Ele deixou a menina com o irmão porque a vida dele era perigosa demais. Por isso que o rim do Nick era compatível com o dela. O irmão olhou pro Nick e viu sangue escorrendo pelas pernas dele. Muito sangue. O que foi isso? O Nick sorriu fraco. Na briga de ontem, levei uma porrada. Tô segurando até agora. Só queria ver minha filha uma última vez. Ele olhou pro irmão. Quando eu morrer, tira meu rim e coloca nela. O Nick fechou os olhos e foi-se. No fim, a cirurgia deu certo. A menina sobreviveu e vai viver a vida que o pai não pôde viver. Fim.